Olá, bem-vindo ao vídeo sobre papéis. Hoje a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre o bloco básico de construção de acordos na aula 2, que é o papel. É o elemento mais simples, né, e que serve para te definir expectativas e também alguns limites de autoridade. Então, como você já deve ter visto no vídeo sobre a visão geral do O2, a estrutura organizacional ela é constituída por três elementos principais: os papéis, os círculos que organizam esses papéis, né, em subgrupos, e as restrições que são equivalentes às políticas organizacionais tradicionais, mas dentro de um contexto de autogestão. Além disso, no vídeo da visão geral, a gente falou também sobre os papéis essenciais ou papéis estruturais, que são papéis especiais que se aplicam em todos os círculos. Então, a gente entende também que eles são papéis e as regras que a gente vai compartilhar hoje nessa aula também se aplicam a esse construto. Então vamos começar pela definição, né? O que é um papel? Né? Um papel dentro dos metacodes O2, ele vai ser definido como um acordo que serve para estabelecer expectativas. Né? E o papel é composto além do nome, por um propósito, que é uma capacidade, potencial, objetivo inalcançável que a pessoa que faz o papel vai perseguir. Então o propósito ele serve para a gente dar a direção para onde esse papel está percorrendo. Define também o escopo de atuação do papel. Então, por exemplo, se eu tenho um papel que é as melhores videoaulas sobre autogestão, e está me dizendo que eu devo buscar videoaulas de uma qualidade muito boa. Né? Então, isso dá, de certa forma, uma ideia do que entra no escopo do meu papel e o que não entra. Então, por exemplo, coisas que não têm relação com videoaula, provavelmente não faz parte desse propósito, não faz parte desse escopo. Então, o propósito ele é esse container, esse arcabouço que traz uma ideia do escopo do papel. E, geralmente é a partir do propósito que a gente avalia se alguma coisa é interessante para a gente aceitar ou não como um pedido. Né? O segundo elemento do papel, que é super importante, são as responsabilidades, que são expectativas ou atividades contínuas que outras pessoas da organização vão esperar que a gente vai executar. Então, aquelas atividades que são recorrentes e super importantes, elas geralmente entram como responsabilidades do papel. E a gente fala que elas são expectativas porque elas dão a autorização para os nossos colegas, para os nossos pares, dentro da O2, de nos cobrarem sobre essas responsabilidades, de pedir esclarecimentos, pedir informações, até demandar atividades da gente que tenham relação com elas. Então, a responsabilidade é uma espécie de um contrato ali com os nossos pares de quais atividades que a gente vai cuidar dentro da organização. Tem uma diferença aqui para as organizações tradicionais, que é a responsabilidade não é uma coisa exclusiva. Né? Então, é muito comum nas empresas, quando a gente fala, tal coisa é responsabilidade do fulano, isso ser entendido como algo exclusivo e que só aquela pessoa faz, mas não é esse o caso. Inclusive, você pode fazer coisas que não estão nas responsabilidades dos seus papéis, talvez que esteja na responsabilidade de outro. Se você julgar que aquilo serve para o seu propósito, te ajuda no teu propósito, geralmente é autorizado que você desempenhe essa ação. Né? Então, as responsabilidades não são exclusivas, e isso é muito importante saber, porque é justamente o que diferencia elas dos artefatos, né, que são o próximo elemento. A gente fala que a responsabilidade ela é também já é uma pré-autorização para você tomar ação, né? Porque dentro da autogestão a gente opera com uma regra de que se não há um outro acordo que diga que você não pode fazer alguma coisa, geralmente você já tem autorização para fazer. Né? Então, geralmente a responsabilidade ela vem junto com a autoridade de fazer alguma coisa, a não ser que tenha algum outro acordo que restrinja. Isso é uma mudança de paradigma enorme quando a gente pensa nas organizações, porque a gente está habituado a trabalhar com a lógica de eu preciso pedir permissão primeiro para o chefe ou para o grupo para fazer alguma coisa, depois eu vou fazer. Então a gente está acostumado o tempo todo a pedir permissão, e a O2 ela rompe com essa lógica, que é bastante difícil, inclusive, dentro de um processo de adoção da autogestão. Os artefatos, então, eles são posses da organização, né, ativos, que estão atribuídas a um papel para que ele controle exclusivamente. Então, quando o papel tem um artefato, aquela pessoa que está naquele papel, ou aquelas pessoas, elas podem acessar e modificar aquele artefato livremente, mas as outras pessoas não podem. Então, por exemplo, se eu tenho um papel com um artefato de mídias sociais da Targetil,
significa que só aquelas pessoas que estão no papel que podem mexer nas mídias sociais, né, da organização. Então, ele é quase que um recurso exclusivo, quase não, ele é um recurso exclusivo que é atribuído aos papéis. Então, aí vocês já conseguem perceber a diferença para a responsabilidade, porque o artefato ele denota uma exclusividade. Inclusive, ele geralmente é escrito como um substantivo, né? Enquanto que a responsabilidade é escrita como um verbo. É importante reforçar que outros tipos de acordo, que não os papéis, principalmente no que diz respeito a expectativas, eles não são reconhecidos pela O2. Então, o que está lá na sua descrição de cargos, por exemplo, dentro da organização que trabalha com autogestão, que está adotando todas essas regras que a gente está descrevendo, não tem validade alguma aquela informação que está no cargo, né? O que importa é o que diz os papéis da pessoa. Então, a gente pode entender que todas as atividades principais que uma pessoa executa, elas vão estar codificadas na forma de papéis, às vezes inclusive em diferentes círculos. Então, a O2 não reconhece outros tipos de acordo de expectativas que não os próprios papéis. Então, isso é bastante importante. E aqui vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro ainda para você, né, como é que funcionam os papéis, né, ou como eles podem ser descritos. Tem 3 papéis que foram retirados da estrutura da Targetil: o atendimento mídias, que tem o propósito de clientes atendidos com agilidade nas mídias sociais, e a responsabilidade única de responder comentários e mensagens diretas. Então, é um papel bem simples, bem pequeno, né, bastante objetivo, né, e não há grande mistério aqui. E vocês podem notar que ele não tem nenhum artefato. Isso pode acontecer. O artefato não é obrigatório. Na realidade, a maior parte dos papéis não tem artefato. Porque se a gente criar artefato demais, a gente começa também a engessar um pouco a organização, porque tudo vai precisar de uma aprovação, né, de um acesso exclusivo. Temos o conteudista aqui, que também não tem artefato, mas ele tem o propósito de conteúdos de alta qualidade otimizados para motores de busca. E as responsabilidades aqui, uma lista um pouco maior, como produzir conteúdos e publicá-los, adicionar links dentro do conteúdo para outros conteúdos. E note só essa terceira responsabilidade do conteudista: adicionar links de ofertas de serviço ouvindo sugestões do mago do inbound. Então, isso aqui também é um recurso bastante comum na descrição de papéis, que a gente fazer uma ligação com outros papéis. Então, eu estou usando o arroba ali para indicar que o mago do inbound é um outro papel que existe, e está dizendo especificamente que eu devolvi sugestões desse papel, da pessoa que está nesse papel. Então, isso é bastante interessante para a gente deixar claro essas expectativas. E aí, por fim, nós temos aqui o doutor infraestrutura, que é um outro papel, ele tem propósito e responsabilidade. Notem que ele possui um artefato aqui, e percebam também como esse artefato está descrito: conta do usuário luther@target2 no Google. Então, essa é uma conta administradora que a gente tem dentro da Target2, e ela está como artefato desse papel, porque esse artefato foi adicionado porque houve problemas de edição de documentos importantes, edições acidentais que foram feitas por outras pessoas, e aí isso gerou uma tensão, gerou uma necessidade de ter essa exclusividade, e a pessoa que estava no papel fez uma proposta de incluir esse artefato. Então, o artefato ele surge geralmente para responder a uma necessidade de gerar essa centralização, gerar essa exclusividade. Então, é uma necessidade de todos os tipos de organização que é bastante importante ser contemplado na estrutura organizacional. Uma coisa importante também dos artefatos, que eu acabei não mencionando antes, é que quando um papel tem um artefato, você só pode acessar aquela coisa se você tiver autorização explícita da pessoa que está no papel. Então, o artefato é um recurso também para a gente tentar configurar as aprovações. Quando algo precisa de aprovação, geralmente quem aprova tem o artefato. Uma forma da gente traduzir essa lógica das organizações convencionais para dentro da O2. Por fim, vamos falar um pouco sobre a energização de papéis, que é o processo de escolha e atribuição das pessoas aos papéis. Como foi dito anteriormente, os papéis eles são um tipo de acordo que são atribuível, então as pessoas são designadas a diferentes papéis. E aí é importante a gente entender como isso funciona. Primeiro, uma pessoa pode ter, e geralmente tem, vários papéis, muitas vezes até em diferentes círculos. Então, a pessoa pode participar de vários círculos ao desempenhar papéis em vários deles. Um papel também pode ter várias pessoas.
Aquele papel que foi mostrado anteriormente, atendimento mídias, é um exemplo de um papel que tem mais que uma pessoa desempenhando. E aí elas se organizam para ver como é que elas vão distribuir as atividades. Mas o que é importante, que já está aqui no terceiro ponto da lista, que é uma pessoa não pode fazer apenas parte de um papel. Então, quando uma pessoa desempenha um papel, ela é responsável por tudo que está nele, não só por metade. Então, o papel não pode ser subdividido. Se for necessário fazer isso, ele é simplesmente quebrado em dois papéis menores. Por último, o guia do círculo é um dos papéis estruturais ou papéis essenciais que é responsável por atribuir às pessoas os papéis. Então, é essa pessoa que está no papel de guia que escolhe quem vai desempenhar cada um dos papéis, indica as pessoas para esses papéis. Esse é um ponto de partida, uma regra inicial da O2, mas isso também pode ser alterado. Importante dizer isso. Na aula sobre os papéis essenciais, a gente vai falar um pouco mais sobre todos eles, inclusive o guia do círculo. A relação entre os papéis e círculos também é algo importante da gente conhecer. Primeiro que assim, um papel sempre pertence a um círculo apenas. Então, quando eu crio um papel, ele existe dentro daquele círculo, não existe mais nenhum outro. A única exceção são os papéis estruturais que estão presentes em todos, né? Então, os papéis eles não podem ser automaticamente replicados entre os círculos, né? E essa regra ela existe para a gente impedir que um círculo amplo exerça um controle, né, uma grande padronização do trabalho de vários círculos. Então, isso é importante para a gente ter um design organizacional com ajustes locais, em que cada círculo consiga definir a sua própria governança e se organizar para entregar o seu propósito. Então, cada círculo também gerencia os seus próprios papéis, inclusive pode criar novos papéis, alterar eles, excluir conforme as tensões vão surgindo. Então, isso é um elemento bastante importante da autogestão. Na aula de círculos e na aula de governança e da interação adaptada, a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que dá para adiantar aqui é que os círculos têm essa autonomia para gerenciar sua própria governança. E os círculos de fora, eles não podem interferir muito na governança interna, tem uns limites para isso. Então não é assim, o círculo de fora pode tomar qualquer decisão e anular qualquer coisa que o círculo de dentro fora. Não, não funciona assim. Então existem limites dessa influência, existem mecanismos para influenciar, mas eles são bastante restritos. Então, essa foi a aula sobre papéis. Espero que você tenha gostado, que tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, comenta no vídeo aí que a gente vai respondendo e vai te ajudando a entender cada vez mais a O2. Obrigado pela presença até aqui.